olha lá, se o seu filho autista não tem acesso a terapias na sua cidade, porque essa é a realidade de muitas mães. Nem todas as famílias moram em cidades que têm acesso a terapias, né? Talvez seja essa a sua situação e você precisa levar o seu filho autista para fazer terapias em uma outra cidade. Então, muito provável que você e ele passam por situações de muito estresse, muito provável. E por quê? O seu filho, ele vai precisar fazer uma viagem e isso já é um enorme desconforto para ele, ter que fazer uma viagem todo dia, de fazer terapias, às vezes vários dias na semana, né? Então olha só, o estresse, por exemplo, no tempo de espera, principalmente se o seu filho autista for agitado e ele ter que ficar esperando, aguardando, por exemplo, né, todo aquele tempo até chegar na outra cidade. Pode ser que vocês vão de carro, pode ser que vocês vão de ônibus, enfim, tem toda aquela espera. E depois, ainda chega lá no local da terapia, ainda às vezes precisa esperar mais um tempo para ser chamado, para ser atendido pela profissional. Então, olha só o estresse que isso pode estar gerando no seu filho e você, consequentemente, né, participa desse estresse. O que mais? Cansaço. Lembrando que o cansaço nos autistas é um grande gatilho, pode desenvolver uma crise nervosa. E ele não sabe dizer, ele não sabe expressar que ele está cansado, né? Mas ele simplesmente ter uma crise e você pensar assim, nossa, mas tudo bem, não sei por que ele começou a ter uma crise e ficar nervoso. Pode ser o cansaço. Outro detalhe, alimentação, principalmente se ele tiver alguma seletividade alimentar. Então, olha só, vocês vão para outra cidade, talvez você tenha que levar alguma comida, algum alimento, algum lanche que ele vai conseguir comer, porque lá no local não tem. Enfim, tem todo essa dificuldade, né, na locomoção. Mudança de rotina. Então, já sai da rotina, pegar esse estresse de viagem e olha, gente, quantas mães passam por essa condição? São muitas. Talvez você mora numa cidade onde o seu filho tem acesso a terapias, mas não é a realidade de todas as mães. Não é a realidade. Como, por exemplo, uma das minhas alunas, a Mara, eu acho que até ela está por aqui, assistindo aqui com a gente. Então, a Mara, ela, né, tendo que levar o filho, viajar 55 quilômetros, mais ou menos, né, da cidade dela para outra cidade, de ônibus, com o filho, né? E, na época, ele tinha crises nervosas, ele ficava nervoso, ele gritava, ficava agitado. Era essa a condição. Mas, quando a Mara quando ela entendeu que ela mesma seria capaz de ajudar o seu filho a ser mais calmo, mais tranquilo, ter mais autonomia, e ele já conseguiu diminuir as terapias, diminuir medicações. Olha só, já não grita mais, ele obedece seus comandos, né? Ele sabe esperar. Olha só que diferença. Então, enfim, né? Quando ela percebeu e ela foi praticando, ajudando ele, hoje eles podem levar uma vida juntos, normal. Antes não era assim. Então, o que muitas mães de autistas não sabem é que elas mesmas são capazes de ajudar os filhos se desenvolverem, ficarem calmos, terem autonomia, para juntos poderem levar uma vida normal, sem precisar passar por estresse e por todas as dificuldades que enfrentam, né, que as mães enfrentam, tendo que levar o filho para uma outra cidade para fazer terapias.